Olá! Hoje o nosso papo é sobre um inimigo invisível, um que afeta bilhões de pessoas todo ano. É um problema que muitas vezes a gente nem dá a devida importância, mas que tem consequências, olha, devastadoras. A gente vai abrir o dossiê da infecção intestinal e conhecer a galeria de culpados, e ela é bem surpreendente. Para a gente ter uma noção da seriedade do assunto, vamos começar com esse número aqui: 3 milhões. É isso mesmo, esse é o número estimado de crianças com menos de 5 anos, que morrem todo santo ano por causa de infecções intestinais. E isso principalmente em países em desenvolvimento. É um número que choca, né? Mostra o impacto humano real que está por trás de uma estatística fria. E olha, a escala do problema é bem maior. A gente está falando de 1,5 bilhão de casos por ano, no mundo todo. E a fonte aqui indica que mais ou menos 70% de tudo isso vem da ingestão de alimentos contaminados. Ou seja, não é um probleminha qualquer localizado, é uma questão de saúde global, gigantesca. Ok, beleza. Com números tão impressionantes assim, é super importante a gente entender do que exatamente a gente está falando. O que, afinal de contas, define uma infecção intestinal? Bom, o nome técnico é gastroenterocolite aguda, ou para facilitar, GECA. Basicamente, é quando o nosso intestino é invadido por algum agente biológico, um patógeno. Imagina só, é como se um exército microscópico estivesse atacando o nosso sistema digestório. Agora, ó, um ponto super importante que a gente precisa deixar claro: infecção não é a mesma coisa que intoxicação. Sabe, a infecção acontece quando um organismo vivo entra e se multiplica dentro do corpo. Já a intoxicação alimentar é diferente. Ela vem da ingestão de toxinas que já estavam ali no alimento. A causa é outra, mesmo que os sintomas às vezes sejam bem parecidos. E aí, quando a gente fala em infecção intestinal, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Bactérias, né? Quase sempre. E olha, tem um bom motivo para isso. Elas são um grupo super diverso de invasores, cada uma com uma estratégia de ataque diferente. O que a gente vê aqui são justamente essas táticas de guerra, digamos assim. Tem bactérias tipo a Staphylococcus aureus, que agem como sabotadoras, sabe? Elas deixam as toxinas no alimento antes mesmo da gente comer. Outras, como o víbrio da cólera, são como pequenas fábricas de toxinas, só que dentro do nosso intestino. E ainda tem as invasoras diretas, tipo a salmonela, que simplesmente atravessam as nossas defesas e invadem as células do corpo. Mas isso tudo levanta uma questão, né? Com tanto foco assim nas bactérias, será que elas são as únicas vilãs dessa história toda? A resposta, como a gente vai ver agora, é um sonoro não. Pois é, a resposta é não. A lista de suspeitos vai muito, mas muito além das bactérias. Então, se prepare para conhecer outros invasores. Alguns são surpreendentemente pequenos, mas olha, igualmente perigosos. Vamos começar pelos vírus. Eles são culpados bem frequentes. O rotavírus, por exemplo, nossa, esse é um nome que muitos pais de crianças pequenas conhecem e temem, né? Ele é uma das maiores causas de diarreia grave no mundo. Mas a lista não para por aí, não. Tem também o adenovírus e até o vírus da hepatite A, o que prova que o nosso sistema digestivo é um alvo e tanto para vários tipos de vírus. Depois a gente tem os protozoários. O que é isso? São organismos de uma célula só, que podem contaminar a água e os alimentos. Nomes como Giardia lamblia e Entamoeba histolítica são bem conhecidos por causar aqueles problemas gastrointestinais que não passam nunca, sabe? Especialmente em lugares onde o saneamento básico é precário. E a lista, acredite, continua. Fungos, como o aspergillus, e até parasitas maiores, como a Taenia solium, a famosa solitária, também podem causar infecções intestinais. Isso mostra de um jeito incrível a diversidade biológica gigantesca que existe por trás de um único diagnóstico. Então, tá. Juntando todas essas peças, o que a gente pode concluir? O cenário que se forma é um de uma complexidade enorme. E isso, claro, representa um desafio gigantesco para a saúde pública. O ponto principal, o mais importante de tudo isso, é o seguinte: infecção intestinal não é uma doença só. Pensa nela como um termo guarda-chuva, que cobre um problema causado por uma variedade imensa de bactérias, vírus, protozoários, fungos e parasitas. E cada um deles tem seu próprio jeito de ser transmitido, de atacar o corpo e, claro, de ser tratado. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Se a gente está diante de um exército de culpados tão diferente um do outro, onde é que está o maior desafio? Será que é no diagnóstico, em identificar corretamente quem é o agente causador? Ou será que é no tratamento, em achar a solução certa para cada um deles?
Ou, quem sabe, o foco deveria ser total na prevenção para simplesmente evitar que essa invasão aconteça? É uma pergunta bem complexa e que, com certeza, não tem uma resposta fácil.